Vamos começar falando aqui agora da segunda lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff a gente já viu, que é a lei de Kirchhoff das correntes. Agora vamos falar da lei de Kirchhoff das tensões, que ela também é chamada lei de Kirchhoff das malhas. Qual que é a ideia dessa lei de Kirchhoff? Ela fala o seguinte, que o somatório das elevações e quedas de tensão em uma malha é igual a zero. Tá, vamos por partes. A gente precisa entender primeiro o que é uma malha, e o que é queda de tensão e o que é elevação. Então, olha só, vamos pegar, por exemplo, esse circuito aqui, olha só. Esse circuito aqui, olha só, eu posso considerar ele apenas uma malha. Mas vamos fazer um jeito mais fácil aqui, olha só. Vamos fazer um circuito mais complicado. Imaginemos que eu tivesse essa seguinte situação aqui, olha só. Eu tivesse uma fonte aqui, tivesse um resistor, um outro resistor aqui, um resistor aqui, certo? Se eu tivesse essa seguinte situação, tudo bem? Independente dos valores, R1, R2, R3, R4, R5, R6. E aqui é uma fonte V1. Tá. Vamos entender primeiro o que é uma malha. Uma malha significa qualquer caminho fechado dentro de um circuito. Então, por exemplo, olha só. Vocês concordam comigo aqui, olha só. Que a minha corrente, se eu posso considerar isso daqui, olha só, um caminho fechado, tudo bem? Então isso aqui é o que a gente chama de, por exemplo, malha 1. Aqui eu tenho uma malha 1, certo? Aqui eu também tenho um outro caminho fechado, certo, moçada? Isso daqui também eu posso chamar, por exemplo, de malha 2. Opa! Isso aqui eu vou chamar de malha 2. Tá. Além disso, o que a lei de Kirchhoff fala pra gente? Quando a gente está analisando um circuito qualquer, então deixa eu pegar uma cor diferente aqui, olha. Se eu chegar, por exemplo, aqui eu tenho uma pilha, por exemplo. Se eu chegar aqui e medir com um voltímetro nesse resistor aqui, olha, eu vou ter uma queda de tensão aqui, eu vou ter aqui uma tensão nesses terminais dos resistores. É o que o pessoal chamava de voltagem, mas voltagem é um termo errado que a gente já viu, certo? Se eu for medir aqui, olha só, a tensão nesses dois terminais, eu vou ter uma queda de tensão. Se eu for medir aqui as tensões nesses dois terminais aqui, eu também vou ter uma outra queda de tensão. E se eu for medir a tensão na queda desses terminais aqui, olha, eu também vou ter uma outra queda de tensão. Então o que a lei de Kirchhoff fala pra gente, a segunda lei de Kirchhoff fala que é o seguinte, que a soma das tensões e elevações é igual a zero, certo? Isso significa que tem, olha só, aqui, olha, eu vou ter uma elevação. Porque aqui, por exemplo, eu tenho uma pilha, a pilha está injetando tensão no meu circuito. E aqui, olha só, o meu resistor ele vai consumir uma tensão, esse outro resistor vai consumir uma tensão, esse outro resistor vai consumir uma tensão. E o que a lei de Kirchhoff vai falar é que a soma dessas elevação e tensão é igual a zero. O mesmo vale se eu avaliar todos os circuitos do lado de cá. Certo? Então, olha só, isso vale para qualquer malha. Então, eu vou fazer isso aqui através de um exemplo mais concreto. Então, por exemplo, olha só, eu tenho um circuito qualquer aqui, onde eu tenho, por exemplo, duas pilhas, certo, moçada? Então, aqui, olha só, lembrando que esse aqui é o símbolo do negativo e aqui é o positivo de uma fonte de tensão. Então, eu tenho aqui menos, mais. O que vai ocorrer? Como a minha fonte de tensão positivo está desse lado, o que vai ocorrer? Olha só, a corrente ela sempre sai do positivo, vai para o negativo. Então, eu vou ter uma corrente aqui, olha só, passando nesse sentido, tudo bem? Vamos chamar de corrente I1. Muito bem, gente, olha só. Se eu chegar com um multímetro no meu terminal aqui, olha, aqui em cima, se eu medir a tensão que está daqui para cá, eu vou perceber uma queda de tensão aqui, que eu vou chamar de V1, tensão 1, tudo bem? Se eu chegar aqui, olha, no meu outro resistor ali, olha, eu vou perceber uma outra queda de tensão, que eu vou chamar aqui, olha, de V2, certo? E se eu chegar aqui em um terceiro resistor ali qualquer e fizer análise, eu vou perceber uma terceira queda de tensão aqui também. O que a lei de Kirchhoff das tensões fala? Ela vai falar para a gente que é a seguinte situação. Ela vai falar justamente que o quê?
que, vamos lá, e aí, olha, a gente vai considerar esse sentido da corrente, certo? Vamos começar pelo E1 aqui, olha. Pode começar por qualquer ponto do circuito. Então, começando por aqui, olha só. Eu tenho menos sendo enxergado aqui, certo? Então, eu tenho que menos E1. Aí, aqui, olha só, eu vou ter mais V1 mais V2 mais V3 menos E2, já que aqui eu estou enxergando menos, isso tudo aqui vai ser igual a zero. É isso que a lei de Kirchhoff das tensões fala pra gente. Que a soma das quedas, que é uma elevação, né? Já que está indo do negativo para o positivo, eu estou elevando. E aqui está indo do positivo para o negativo, eu estou caindo. A soma das quedas e elevações de tensão em uma malha, em um circuito, é igual a zero. É isso que determina a lei de Kirchhoff, a segunda lei de Kirchhoff, ou lei de Kirchhoff das tensões, ou lei de Kirchhoff das malhas. Certo? Então, olha só. Vamos ver se... Pode falar, Helena. Interrompendo aí um minutinho. Nesse raciocínio seu aí que você colocou menos E1, você começou o cálculo da esquerda subindo, você ir pegando os mais, ou eu só não entendi esse raciocínio? Tá. Você colocou menos E1, mais V1, mais V2, mais V3. Mas você pegou da onde? Do positivo subindo? Isso. Aqui, olha só. Eu peguei aqui, olha. Eu peguei esse sentido aqui da corrente, Helena. Porque a gente estabeleceu que a corrente era nesse sentido. Certo? Tá, mas ela não ia começar então positiva, então, no caso, não? Não, porque olha só. Se você pegar ela aqui, olha, eu estou enxergando a fonte no menos. Tá. Tudo bem? Pensa aqui, olha só. Pega nesse sentido de cá, ó. Menos é 1, mais... O que acontece? Olha só, o grande macete aqui, não sei se foi isso que você perguntou, a corrente ela sempre vai do mais positivo para o negativo, certo? Correto. Então, se a corrente está nesse sentido aqui, Helena, olha só, se ela passou nesse sentido para cá, nesse resistor aqui está mais positivo que aqui, você concorda comigo? Sim. Aqui está mais positivo que aqui, e aqui está mais positivo que aqui, certo? Certo. Beleza. O que acontece aqui, olha só, essa corrente aqui, olha, ela não passa desse terminal para esse, a corrente, ela sai do terminal positivo da pilha e volta no negativo, você concorda comigo? Correto. Então, ou seja, aqui, olha, essa análise... Essa análise aqui para a pilha, ela não vale, porque que a pilha, esse terminal é sempre positivo, esse terminal é sempre negativo. Isso é uma demanda da pilha. Tudo bem? Então, ao analisar, a gente pode analisar que, olha só, a gente analisa aqui, olha só, estabelecendo o caminho da corrente. Então, se a corrente está nesse caminho aqui, olha só, se a gente não tivesse começado pelo E1, não tem problema não começar pelo E1, talvez fique mais fácil aqui, olha só. A gente encontraria mais V1, certo? Mais V2, que é quem a gente encontrou aqui. Indo nesse sentido, a gente encontraria quem? Mais V3, certo? Quem que a gente encontrou aqui, ó? Menos E2, certo? E quem que a gente encontrou aqui? Menos E1. Tá vendo? Isso aqui seria igual a zero. Te respondi, Helena? Sim, respondeu. Só não entendi. Por que o positivo prevaleceu no V1, V2 e V3? No V1, beleza, já está entrando positivo. Isso. Aí menos, aí está entrando porque é mais, então. Mais aqui, ó. A gente sempre vai avaliar o valor. Entrando a mais também no V3, no caso, no R3. Isso, exatamente. Tá bom. Não, beleza, vamos seguir o trecho então. Tá, ficou claro agora? Beleza, tranquilo. Então, ótimo, tranquilo. Então, olha só. Vamos fazer um exemplo aqui, então, para a gente determinar isso aqui. A grande questão é o seguinte, olha, porque nem sempre essas informações são verdadeiras e a gente vai precisar estabelecer aqui uma diferença de tensão. Então, pensei comigo aqui, olha só, moçada. Eu tenho essa fonte aqui, ó, eu tenho esse exercício aqui, ó. Determine o sentido real da corrente e a tensão em cada resistor. Então, ou seja, se eu estou querendo determinar a tensão em cada resistor, eu estou querendo determinar basicamente a tensão que eu tenho aqui nesse resistor V1, nesse resistor aqui e nesse resistor. Certo? Muito bem. Percebam que aqui, olha só, eu tenho duas fontes de tensão. Uma fonte de tensão de 6 volts e a fonte de tensão de 15 volts. Certo? Então, olha só, vamos começar estabelecendo os sinais para esse ponto aqui, ó. Deixa eu só parar a gravação aqui para os vídeos não ficarem grandes, moçada, porque o YouTube trava quando eu coloco vídeo grande.